A C Camargo apresenta Cuidados Paliativos para Todos, a nova temporada do podcast Conversas Sinceras, agora também em vídeo. Durante a jornada de uma doença grave, a gente vai se deparar com necessidade de tomar decisões muito complexas. Quais critérios a gente deve levar em conta para pesar nessa balança? Quando temos o diagnóstico de uma doença grave ou já estamos atravessando essa doença, nós precisamos ter coragem para conseguirmos tomar as decisões que fazem mais sentido. Tem uma frase clássica de Alice no País das Maravilhas: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então são várias nuances que podem variar e variam de pessoas para pessoas. E não tem certo e errado, tudo tem a ver com a coerência, com a verdade de cada pessoa, né? Avaliar todo o cenário. E era uma escolha, era uma aposta. Você tem medo de morrer ou medo de sentir dor na morte? Decisão compartilhada Entre todos. Então que isso não fique só sob a responsabilidade da equipe médica, também não fique só responsável só do paciente. Compartilhado, porque cada um tem um pedaço importante da informação. A gente não acelera e nem desacelera o processo. A gente deixa a vida acontecer da melhor maneira possível. A boa notícia é que os cuidados paliativos não são uma questão de ou, é uma decisão de e. Chegamos ao quinto e penúltimo episódio dessa nossa série Cuidados Paliativos para Todos. É o podcast do Movimento Infinito, nessa temporada também em vídeo. Tem coprodução do Instituto Ana Michele Soares, apoio do Quebrando o Tabu e da Frente Paliativistas. E não podemos deixar de agradecer ao Instituto Olga Rabinovich, que nos apoia desde o início e nos caminhando sempre com a gente. Eu sou Tom Almeida. E eu, Juliana Dantas, nós dois somos comunicadores a partir de experiências pessoais de adoecimento, de grandes amores das nossas vidas. A gente foi transformando as nossas carreiras para a gente chegar até aqui e conseguir comunicar em cuidados paliativos. A gente acredita que informação e acolhimento são a chave para mudanças social e política. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Durante a jornada de uma doença grave, a gente vai se deparar com necessidade de tomar decisões muito complexas, cheias de nuances e riscos. Algumas decisões são imediatas, outras podem ser postergadas. Nada é preto no branco. E nesse quinto episódio vamos falar sobre tomadas de decisão. No episódio anterior, que a gente recomenda que você assista ou escute, a gente falou sobre a importância da comunicação clara e honesta entre todos os envolvidos em um diagnóstico de uma doença grave. E quanto melhor a comunicação e a qualidade de informação, mais perto a gente está de tomar a melhor decisão possível e minimizar sofrimentos. Quando a gente cai em uma bifurcação, a gente pode ficar em dúvida sobre qual o melhor caminho a ser tomado. Todos têm prós, todos têm contras, mas quais elementos, quais critérios a gente deve levar em conta para pesar nessa balança? Tem uma frase clássica de Alice no País das Maravilhas, que é o seguinte: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu entendo que nessas escolhas e decisões que a gente precisa tomar, precisa fazer, a gente consegue traçar uma rota mais clara quando o objetivo está claro, né, Tom? Então, trazendo aqui para o nosso tema, o que isso quer dizer? Que quando temos o diagnóstico de uma doença grave ou já estamos atravessando essa doença, nós precisamos ter coragem de olhar honestamente para as cartas que estão na mesa para conseguirmos tomar as decisões que fazem mais sentido. Então vamos supor, o seu objetivo é sofrer o menos possível ou viver a qualquer custo, não importa o tamanho do sofrimento que eu viva. Ou então ter tempo de ver a sua filha casando. Você quer viver, mas não a qualquer custo? Então, são várias nuances que podem variar e variam de pessoas para pessoas. E não tem certo e errado, tudo tem a ver com a coerência, com a verdade de cada pessoa, né? Eu venho aqui confessar, na verdade não é confessar, é que às vezes as pessoas acham que não, porque eu falo desse tema o tempo todo, eu sou especializada, só falo disso, mas eu sempre tive muito medo da morte. Eu acho que eu ainda tenho. Mas é justamente por causa disso que eu fiquei com medo de dar as costas para a morte, porque aí seria o desconhecido. Eu não estou vendo o que está acontecendo. Não que eu seja controladora e trate isso em terapia, Imagina. mas
eu preferi olhar bem nos olhos da finitude e ver o que ela tinha para me dizer. Aí a gente tenta dimensionar melhor esse monstrengo, né, dá para ele o tamanho que ele tem, de repente ele até fica menor. Então, quando a gente cria essa capacidade, que ela não é instantânea, não tem manual, não tem regra, não tem fórmula, a gente consegue individualmente entender melhor quem a gente é, o que a gente quer. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta, e aí quem está acompanhando a gente pode responder também. Você tem medo de morrer ou medo de sentir dor na morte? Eu, Juliana, tenho mais medo de sentir dor. Eu também. Você tem medo de morrer ou de perder a lucidez? Nesse caso, eu, Juliana, tenho mais medo de morrer. Eu de perder a lucidez. Então, assim, não tem resposta certa e errada. Para cada pessoa é uma coisa. Só que o simples fato de existir essa resposta, porque houve essa pergunta, já norteia as decisões em caso de adoecimento ou terminalidade. Como eu disse, ao longo de uma jornada de adoecimento, precisamos tomar muitas decisões chaves. Apostar em uma cirurgia ou adotar um procedimento menos invasivo. Começar uma linha nova de tratamento agora, ou então apostar que a doença vai estacionar. Investir financeiramente ou não em um exame ou em um tratamento. Trocas de protocolo, mudança de equipe, conversas com os filhos e por aí vai. As conversas mais difíceis da sua vida provavelmente vão acontecer nessa fase. São os momentos-chave, os mais desafiadores de um percurso cheio de desafios. Eu quero acrescentar aqui um ingrediente importante que ronda muito esse assunto, que é quando falamos em desistir. Com o julgamento. Julgamento, isso já vem com julgamento embutido, né? Como se desistir fosse sinônimo de falha, de fracasso, né? Então, desistir pode ser estratégico. Talvez seja um pouco tabu a gente falar disso, talvez a Uhum, gente esbarre em muitas religiões que uhum. a gente respeita, cada um tem a sua, cada um tem o seu sistema de crenças, né? Só que antes de mais nada, vale se perguntar: eu estou desistindo de quê para insistir em quê? Uhum. Acho que aí tem uma canetinha amarela, hein? Vamos grifar? Vamos lá. Desistir pode ser Estratégico. estratégico. E antes de mais nada, vale perguntar: estou desistindo de quê para insistir em quê? Então vamos dar mais exemplos aqui, né? Se o tratamento estiver gerando efeitos colaterais que são mais desafiadores do que os próprios sintomas da doença. E se esse tratamento não estiver trazendo benefícios minimamente razoáveis? Eu vou abrir mão do tratamento convencional e focar só na qualidade de vida, no conforto? Quais são as consequências? Se a gente tiver medo de se fazer essas perguntas e de ter uma troca aberta com a equipe de saúde, talvez o caminho escolhido não leve ao objetivo de cada um de nós. Para algumas pessoas isso vai ser mais fácil, para outras muito mais difícil. Algumas escolhas podem parecer fáceis para mim, mas não para o outro. E Uhum. tudo depende também do momento da vida em que essa pessoa está. Você é colocado em uma situação que não foi escolhida por você. Nem tudo está sob o seu controle, mas as coisas pelas quais você pode decidir vão garantir o máximo possível de autonomia durante uma jornada difícil. O diagnóstico é compulsório. Ninguém escolheu tê-lo, mas linhas de tratamento, tipos de intervenção são decisões que podemos tomar munidos da melhor informação que se tem naquele momento. Reavaliação constante, nada é cristalizado. E aí a gente está falando de limites de dignidade, que são Exatamente. totalmente individuais, e a gente já falou no comecinho, pelo menos para mim, a tradução de cuidados paliativos é dignidade, Total. né? Integridade, respeitar o ser humano como um todo, né? Quando a gente fala de escolhas, de decisões difíceis, quando a gente fala em desistir ou insistir, que a gente fala de parar o tratamento, sempre parece uma coisa muito, na verdade, é uma coisa muito difícil, Hum. mas muitas vezes isso tem muito julgamento, né? E aí, quando fala, essa pessoa já está em cuidados paliativos. Quando a pessoa está em cuidados paliativos, a única informação que a gente sabe é que ela teve o diagnóstico de uma doença grave e que está sendo cuidada como um ser humano por inteiro. Uhum. Eu lembro há mais de um ano, né, quando morreu o Pelé, quando saiu a notícia de que ele estava em cuidados paliativos, todo mundo entrou em polvorosa, né. Uhum. "Nossa, então ele está morrendo", etcétera.
naquele caso, ele estava perto de uma terminalidade, mas estar em cuidados paliativos não significa excluir as chances de cura. Os cuidados paliativos jogam junto Uhum. com a equipe titular da cura, mas olhando para que essa pessoa tenha menos incômodos, até zerar esses incômodos, tenha mais conforto, né? Então, Cuidados paliativos é a boa notícia dentro da da má má notícia, notícia. que é um diagnóstico. Uhum. Então, a gente pode e deve aliar os cuidados paliativos ao tratamento curativo, mas também pode e deve pegar a balancinha do custo-benefício e entender o que está me causando mais sofrimento dentro do meu limite de dignidade e entender se faz sentido abrir mão do tratamento convencional, de um protocolo, de uma quimioterapia, para focar na qualidade de vida. Ô Ju, e eu queria só reforçar aqui que tudo isso que a gente está trazendo é da ponderação entre paciente, a equipe médica, familiar, ou seja, a gente não está também colocando essa responsabilidade só na carga do familiar, só do paciente. Cada um tem uma parte dessa informação que é fundamental para poder que as decisões mais certeiras ou as melhores possíveis naquele momento sejam tomadas. Então eu queria só, me deu vontade de reforçar Uhum. isso. Decisão compartilhada. Compartilhada entre todos, então que isso não fique só sob a responsabilidade da equipe médica, mas seja compartilhado e também não fique só responsável só do paciente. É Uhum, compartilhado, porque cada um tem um pedaço importante da informação. uhum. A gente falou bastante sobre a história do seu primo irmão Du no episódio anterior, e tem um componente importante de decisão que você observou, muitas decisões, mas um em Uhum. especial aqui para trazer pra É, gente, né? um momento chave, assim, né, que a doença dele evoluiu para um câncer no fígado, e daí surgiu durante o processo e das conversas com os médicos e tudo mais, a possibilidade de fazer uma cirurgia no fígado, que seria uma cirurgia bastante invasiva, seria super arriscada. Era meio que assim, agora é tudo ou nada. E foi-se um grande aflição, tipo, e agora? E o risco disso? E se a gente esperar um pouco mais e tudo mais? Eu participei desse processo de tomar essa decisão, até que o Du falou: eu vou apostar todas as fichas, vambora. Só que, infelizmente, daí quando de repente começaram a fazer mais exames, daí já não era possível mais, porque daí o câncer já tinha tomado uma grande parte do fígado e não foi possível. Mas foi um momento de avaliar todo o cenário. E era uma escolha, era uma aposta. Topando as E ele consequências. falou: vambora. Uhum. Mas não foi fácil. Muitas vezes, quando a gente fala em cuidados paliativos, existem pessoas ainda que, por falta de acesso a toda essa informação, confunde com eutanásia, Uhum. né? Então, vale a gente dividir aqui, separar o joio do trigo, que primeiro, a eutanásia nem é permitida, nem é legal no Brasil. É crime, É crime. aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a tradução é homicídio. Uhum. Em outros países em que ela é autorizada, a gente está entendendo que é a pedido do paciente, um profissional de saúde vai administrar um manejo letal para que essa pessoa, de maneira compassiva, deixe de viver. Uhum. Mas os cuidados paliativos não passam nem perto Não. disso. Quando a gente fala dessas tanásias, né, a gente está falando de morte, eutanásia, ortotanásia. E aí, quando a gente está falando de cuidados paliativos, a gente está falando de ortotanásia. Me baixa o professor Pasquale de Aham. vez em Que quando, eu né? acho Então, ótimo. ortotanásia é o mesmo prefixo de ortografia, Uhum. né, a escrita correta. Então, aqui a gente não acelera e nem desacelera o processo. A gente deixa a vida acontecer da melhor maneira possível, com o máximo de conforto possível, mais alinhada o possível com a verdade de cada um. Então é na medida. É tão bonito isso. Eu adorei você trazer ortografia, nunca tinha feito essa associação, nunca tinha ouvido você dizer isso, mas eu acho incrível que também, além, né, do correto, é o orgânico, é o escrever naturalmente. Então não é, então, ou seja, a minha ortografia também, penso É. nessa ortografia, escrever à mão, Na me remete aí na caligrafia, cada um caligrafia, é me uma remete a isso letra, também, é. né. Aham. Então, assim, a boa notícia é que os cuidados paliativos não são uma questão de ou isso ou aquilo, é uma decisão de "e". Então você não precisa e nem deve abandonar o tratamento convencional para ser atendido por um corpo de paliativistas. A doença grave por si só é complicada. Então por que que a gente vai abrir mão de ser bem tratado? Voltando lá na analogia daquele voo turbulento que a gente não tem opção de não entrar,
Por que que você prefere passar por uma turbulência na classe econômica se te ofereceram de graça ir para primeira classe, Eu né? acho que tem uma frase aí que merece uma canetinha, hein? Você não precisa e nem deve abandonar o tratamento convencional para ser atendido por um corpo de paliativistas. Entre tratar e cuidar, não precisa escolher, a gente pode ficar com os 2, né. Então, de todas essas decisões que a gente está falando em cuidados paliativos, a pessoa que toma essas decisões não perde nada, Uhum. é um bônus, Sim. camada extra de conforto, não é assim que você Uhum. fala Uhum, sempre, Tom? uhum, Então, uhum. decidir pelos cuidados paliativos, uma vez que você vai ter mais conforto, você está mais apto a tomar decisões certeiras. Porque às Exatamente. vezes você acha que você quer desistir do tratamento, porque você não está com um manejo, De dor de dor. física Uhum. bem feita. Ou sofrimento psicológico, espiritual. Quando isso é visto, só Ofertado. sobra Uhum, o que não está no controle, que é a doença. uhum. Muito bom. Ju, você fez algumas perguntas, né, das minhas experiências pessoais, e você também teve experiências importantes vivendo esse processo com o seu pai, com a sua avó. Acho que tiveram também alguns momentos de decisões importantes. O que que você podia Tivemos, dividir com a gente dentro desse tema? tivemos. Os cuidados paliativos, chegaram para o meu pai mais no fim de vida dele. Para minha avó foi bem antes, de maneira ambulatorial, ela ficou em casa. Foi bem mais, prolongado, mais bem assistido. Prolongado no bom No sentido. bom sentido, De não ela ter prolongamento artificial. ganho de qualidade de vida. Ganho de qualidade de vida, muita. Ela viveu realmente até o último minuto com muito conforto, muita assistência. Uhum, Mas meu pai, ele fazia quimioterapia, já falei aqui, de 15 em 15 dias por 46 horas. Então ele internava, vamos supor, numa segunda, ficava até quarta-feira recebendo quimioterapia. Chegou um momento, ele ficou, vamos dizer, de agosto de 2015 até o comecinho de 2018 fazendo quimioterapia. Mas chegou um momento em que a quimioterapia estava sendo, os efeitos da quimioterapia estavam sendo piores do que os da doença em si. uhum. Esse era um momento de avaliar, abrir mão da quimioterapia para ficar melhor. Aquela bifurcação, aquela decisão, Bifurcação, coragem de falar: "Vamos exatamente. tomar essa decisão". E meu pai teve muita dificuldade de Uhum, aceitar todo o processo. Meu pai tinha quase 90 anos, mas é quase como se ele tivesse batido o carro com 25. Ele aham. estava voando, estava em pleno vapor, sendo produtivo, não que necessariamente precise ser, mas era a identidade dele, né. Então, ele tinha aceitado, ele já estava em cuidados paliativos, e aí um amigo dele falou assim: "Audálio, não desista". Ou E seja, quando você aí diz ele já tinha aceitado, ou seja, a equipe médica já tinha trazido já. essa situação dessa bifurcação, ele ponderou junto com vocês e juntos Uhum, vocês chegaram a esse ponto, realmente faz sentido a gente parar com isso e uhum, vamos cuidar de uma outra forma. uhum. Já estava decidido, uma pessoa de fora Sim, chegou e ele já falou: estava num hospital exclusivo de cuidados paliativos, porque naquele momento era a demanda, "Uhum", né. Ele saiu de lá para ir retomar uma fazer mais uma. fez uma outra aposta. Fez uma outra aposta. Os médicos paliativistas não tinham indicado, não tinha indicação. Uhum. Só que essa palavra desistência, ela é tão pesada, e meu pai era uma pessoa tão resistente, no bom e no mau sentido, né. E ele foi, e ele voltou muito pior. Puts. Então, eu Uhum. tenho certeza, aliás, eu tenho certeza com base no que as equipes de saúde falaram, que o processo de morte dele foi acelerado, porque ele foi para quimioterapia de novo, quando já não tinha Uhum. indicação. Acho que aqui tem um alerta também, né, é esse cuidado que a gente tem de levar as nossas crenças, os nossos medos para situações que a gente não está vivendo. Hum. Então, assim, tem uma hierarquia também, né. Na Uhum. verdade, assim, era principal hierarquia é paciente, equipe médica, familiar, esse trio que a gente está falando. Então, muito cuidado de chegar e interferir nisso. Então esse amigo, por mais querido que seja, ele estava em outro lugar dessa hierarquia, ele veio e mudou todo um processo, ele trouxe uma camada de dor e de Uhum. dúvida que já estava resolvida, ele Uhum. fez vocês voltarem várias casinhas. Então acho que, assim, acho que tem uma mensagem aqui desse cuidado que a gente tem para interferir nas decisões, acho que a gente tem que aprender a ouvir mais, Uhum. e não querer interferir e principalmente projetar os nossos medos e as decisões que a gente tomaria nos nossos, né, na nossa vida, Uhum. mas é a vida alheia. É, e é uma projeção baseada nos clichês Aham.
Da falta sobre de informação. adoecimento, sobre o que é a terminalidade, né. Então, quando a gente pensa só em frases prontas, só com clichê, a gente vai imprimir um julgamento. Então, a gente coloca desistir no mesmo patamar do fracasso, Uhum. né. Então, quando você desiste de algo, você fracassou, mas eu quero ir além. Quando você desiste de algo, é porque você está insistindo em outra coisa. Nesse caso era o quê? Qualidade de vida. Uhum. Então, meu pai voltou, não foi um bom resultado, e aí o processo dele de adoecimento, de terminalidade, que teria sido um curso natural, orgânico, respeitando o corpo dele, as respostas dele, esse processo ele foi acelerado para o mal, Uhum. a morte veio antes, Uhum. porque houve essa confusão do que é desistir e insistir. Uhum. Perfeito. Eu acho que o que a gente está conversando também, acho que seria importante, eu queria dividir aqui com vocês todos, a gente está falando sobre o Instituto Ana Michele Soares, e no Instituto Ana Michele Soares a gente tem um projeto chamado Casa Lavanda. Casa Lavanda porque era a flor favorita da Ana Mi, ela amava tudo isso. O aroma. O aroma, tudo. E a Casa Lavanda esse espaço, é um espaço virtual de acolhimento a pacientes e familiares que se beneficiam, que possam se beneficiar de cuidados paliativos. E ali tem uma coisa que eu acho que diz tudo que a gente está falando, que é essa rede de apoio. Uhum. Então, dessas decisões difíceis. Então, assim, as pessoas ali é um espaço onde você pode compartilhar. Estou vivendo isso. Alguém já passou por isso? E daí elas ouvem diferentes perspectivas. Eu já passei por isso. Eu tomei essa decisão. Daí tem uma outra pessoa que tomou uma decisão contrária. Então ela vai tendo informações para ela poder construir a sua própria escolha. Ou então, eu vou ter que parar esse procedimento, eu vou entrar numa outra linha de tratamento. Alguém já fez essa linha? Daí algumas pessoas dizem já, e o efeito colateral foi isso para mim, assim, assado. Então, assim, é muito bonito isso. Então, acho que uma outra informação importante é um convite, a gente vai deixar o link como que as pessoas podem participar da Casa Lavanda, é um grupo fechado no Facebook, mas ali o que a gente tem de aprendizado dessa troca, quando você tem uma rede de apoio de pessoas que estão vivendo isso, ou não estão vivendo, mas conseguem entender os desafios de tomada de decisão, é super importante. Então, assim, busquem pessoas que estão passando ou já passaram por coisas semelhantes. Seja você paciente, seja você familiar, seja você profissional de saúde. Uhum. Porque isso vai te trazer perspectiva, vai te munir de informações para que você possa tomar sua própria decisões, a sua própria decisão. Uhum. Mas, então acho que queria Uhum. também trazer esse ponto que é importante, e esse convite. É um grupo hoje de 2.600 pessoas, né, pacientes, familiares, alguns profissionais de saúde. É uma iniciativa da Ana Michele Sim. Soares, e agora como instituto a gente Uhum. está perpetuando e querendo ampliar, são Sim. planos aí para um futuro próximo. Uhum. E a gente tem um staff que Sim. não é qualquer coisa não. Nada. É maravilhoso. São pacientes que E familiares. administram e familiares que administram. Toda a gestão interna do dia a dia, então são aulas, são conversas, eu acho que é É maravilhoso. muito bacana, então conheça @paliativas, é o Instagram que era da Nami, que está com a gente com muita honra, foi Instituto. passado em mãos para o Tom e Uhum. hoje é do Instituto Instituto. Ana Michele Soares. Boa. Cuidados paliativos não demandam necessariamente internação e nem são feitos só dentro de um hospital. Tudo depende do momento e do quadro do paciente. O atendimento pode ser domiciliar, ambulatorial ou também a modalidade interconsulta. Pode e deve ser feito em UTIs ou em qualquer ambiente de cuidado em que há algum paciente com uma doença grave. Os cuidados paliativos chegam para somar. O foco é cuidar do paciente e dos seus familiares. O ambiente pode variar. Não é sobre o estágio da doença, é sobre o sofrimento do paciente e do familiar. Mas essa, infelizmente, não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, nesse nosso quadro Aqui Ainda é Assim, a gente tira dúvidas de pessoas que não têm acesso aos cuidados paliativos onde elas estão. Como é que a gente faz para lidar com tanto sofrimento que uma doença grave tende a gerar sem uma equipe de cuidados paliativos para chamar de sua, hein? Neste bloco, ao longo dos 6 episódios da nossa série, ouvimos a análise gabaritada de profissionais que integram a Frente Paliativistas, que luta pela igualdade do acesso aos cuidados paliativos do Brasil e que já conquistou uma série de avanços em políticas públicas.
Então vamos à pergunta deste episódio. É a Cristina que escreve. Ela fala que já é paciente há 3 anos e tem uma dor insuportável. As pessoas dizem que é isso mesmo. Já apareceu muitas vezes isso, né? Ah, isso é do Ah, é câncer isso ou isso é mesmo. da químio? Ah, então Minimiza a ufa, dor, né? né? Eu não aguento mais e quero desistir do tratamento, mas não me deixam. Eu não poderia escolher parar? Quem vai falar com a gente a respeito é o enfermeiro paliativista Alexandre Ernesto. Ele comanda a favela compassiva na Rocinha e no Vidigal, no Rio de Janeiro. Olá, Cristina. Eu quero falar um pouco para você sobre essa primeira sua pergunta. Você pode escolher parar, né? Você pode se recusar a um tratamento, você pode se recusar a uma terapêutica. Mas o meu questionamento é: será que a sua condição que leva ao sofrimento não pode ser diminuída? Então, vale a pena você conversar com um profissional que te acompanha, que mesmo diante de uma condição que ameace a vida, que leva ao sofrimento, jamais a gente pode desistir da pessoa. Pode não ter o que fazer para a doença, para a pessoa sempre tem o que ser feito. É muito interessante a gente poder discutir falando isso. Até porque o contexto da dor, ele não é só físico, ele é biológico, físico, ele é psíquico, ele é social e familiar, ele é espiritual, relacionado a sentido de vida. Então você pode convidar essa pessoa que te atender a conversar um pouco mais sobre as dimensões das dores e pedir ele que não normalize o sofrimento por ter uma condição que ameaça, que te faz sofrer. Que ele se debruce, estude mais um pouco para que você possa ter conforto e que você possa, de fato, não só acrescentar dias na vida, mas vida aos seus dias, né? Esse é o meu aconselhamento técnico, né? Numa condição de conversa difícil, de compartilhamento de decisões, e que você seja acolhida e que você possa apresentar isso e apresentar que cuidados paliativos é quando eu consigo aliviar o sofrimento humano diante de uma condição que ameace a vida como a que você trouxe. Um abraço. Perfeito, acho que o ponto importante é isso, né? Talvez ela quer tomar uma decisão sem todas as cartas na mesa, isso que a gente está falando, né? Então, se ela souber e deixar claro onde que está pegando, se ele tem uma equipe médica, então ali não tem essa equipe de cuidados paliativos, mas ir lá e falar assim, eu preciso que você cuide dessa minha dor, porque senão eu vou querer parar. Então, não é sobre o tratamento, é sobre a dor. É sobre a dor e sanei essa dor ainda por alguma razão eu penso em parar o tratamento, aí a gente está falando de um outro cenário que ela tem todo o direito Uhum. de parar o tratamento, mas às vezes é isso, as cartas todas não estão na mesa, então a gente toma decisões em falso. Exatamente. Tá na hora do nosso bloco Verdades e Verdades sobre cuidados paliativos. Cuidados paliativos já são tão mal interpretados que não nem cabe aqui a gente ficar falando de mitos e verdades. Então, só verdades, Tom Almeida, me conte Verdade. uma. Verdade. Caso o médico diga que você não precisa de cuidados paliativos ou que é muito cedo, seja firme. Educadamente exponha que você conhece os direitos ao melhor cuidado possível. Verdade, a equipe de cuidados paliativos deve ser excelente em te ajudar a explorar, esclarecer e expressar seus valores, objetivos e o que é qualidade de vida para você. Verdade, um único paliativista dentro de uma equipe pode contaminar positivamente todo o ambiente com boas práticas de comunicação e relacionamento. Verdade. A equipe de cuidados paliativos deve auxiliar pacientes e familiares a olharem para diferentes opções de tratamento e ajudar nas decisões mais desafiadoras. Verdade, o paciente deve se sentir livre para escolher e questionar se determinado tratamento faz sentido para ele. Ponto final. No bloco Verdades e Verdades, vamos virar a página? Você tem uma decisão importante para tomar agora, por falar em decisões, né? É sobre isso. Por falar em Decisões comunicação. importantes. Para quem que você vai encaminhar esse episódio, os anteriores, o próximo? Quem que precisa saber de tudo isso que a gente está falando aqui? A gente acredita no impacto desse conteúdo, a gente acredita em informação e acolhimento como instrumento de mudança na vida das pessoas.
Então ajuda a gente a chegar nas pessoas certas, que no caso são todas, né? Uhum. A gente acaba aqui esse quinto e penúltimo episódio da série Cuidados Paliativos para Todos. É uma iniciativa do Movimento Infinito com coprodução do Instituto Ana Michele Soares. Tem apoio também do Quebrando o Tabu e da Frente Paliativistas. E também do Instituto Olga Rabinovich, que nos apoia desde o início. 7 anos de infinito, 7 anos de Instituto Olga Rabinovich acreditando na nossa causa, né? Vamos lembrar? Central de Cuidados Paliativos, além de todos os episódios dessa nova série. Nesse site que a gente criou, tem referência, tem artigo, tem reportagem, muita informação sobre cuidados paliativos, para que a gente só fale verdades e verdades por aí, né? QR Code na tela para você que está vendo a gente acessar a Central de Cuidados Paliativos. Se você tiver no seu tocador digital de áudio preferido, você vai na descrição desse episódio e lá tem o link para você chegar diretamente na Central de Cuidados Paliativos. Reta final vindo aí, então, Almeida. Próximo episódio, o último, e a gente vai encerrar com um assunto que eu acho que é super importante, talvez até cause estranhamento. Luto. Luto. Mas por que luto? Luto faz parte de todo esse processo e vai ser um episódio bem importante e bem bonito. E o luto é diferente, será, para quem tem acesso aos cuidados paliativos? Sim. O que você acha, hein? A gente vai te esperar para a gente conversar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este episódio e toda a série Cuidados Paliativos para Todos são um oferecimento do AC Camargo, que acredita nessa causa e incentiva essa conversa.